Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Joel Carvalho e hoje no Programador Objetivo nós vamos falar sobre os prós e os contras da carreira de um desenvolvedor back-end. Então, primeiro eu vou passar dizendo o que um back-end faz, um desenvolvedor back-end faz, quais são as características mais comuns a um desenvolvedor back-end e aí passar pelos prós e os contras até falar falar do salário que um desenvolvedor back-end ganha e com o que ele pode fazer para ganhar mais, evoluir na carreira mais rápido, tá bom? Então vamos lá. O que um desenvolvedor back-end faz? O desenvolvedor back-end ele é responsável por atender às demandas, às requisições de um cliente que a gente diz que é o front-end, tá? Então, qual é o processo? O usuário vai lá e clica na página mostrar meus vídeos. O front-end recebe a ação do usuário e fará o front-end fala assim: o usuário clicou no botão avançar e ver vídeos. Aí ele vai lá e escuta o clique e fala para o back-end: back-end. Ele faz uma requisição, digita HTTP para o back-end e fala: back-end, o cliente está querendo a lista de vídeos dele. E aí, o back-end, quando recebe essa chamada, o que ele faz? Ele vai lá e fala: o cliente tal está pedindo a lista de vídeos dele. E aí, onde está guardada essa lista de vídeos do usuário? Essa lista de vídeos fica guardada no chamado banco de dados, que é como se fosse uma folha, um arquivozão gigante de Excel, simplificadamente falando, ok? E aí ele extrai todos esses dados e envia de volta para o front, que é responsável por renderizar e mostrar bonitinho os vídeos para o usuário interagir, ok? Então o que o back-end faz em poucas palavras? Ele faz a ponte entre o banco de dados e a aplicação front-end, ok? E então o que isso quer dizer? O cara do back-end ele trata muito com dados, ok? Outra coisa que ele faz, ele tem que identificar qual é o usuário, ou seja, ele trata com permissões, com autorizações, com identificações de usuário. Outra coisa, se o cara quiser comprar um vídeo, comprar um filme, e se ele for um cliente premium, e se ele, na hora que ele for passar o cartão dele, não tiver saldo. Então, tem uma série de possibilidades que acontecem na programação. A programação é cheia de cenários que você tem que tratar, saber o que vai acontecer para cada possibilidade e enviar de volta para o front-end, para a aplicação, essa informação. Então, o cara do back-end, ele tem muitos cenários e ele precisa organizar esses cenários, ele tem que ser bom de organizar as coisas. Às vezes, quando você tem muitos dados, você tem que ser bom na performance. Então, resumidamente, você como um bom back-end, você tem que ser um bom problem solver. Você também tem que ter facilidades em fazer algoritmos. Você tem que ter interesse, em maneira geral, de encontrar problemas. Tá? Isso é bom para qualquer desenvolvedor, mas especialmente para o back-end. É o que chama de debugar a aplicação, você achar um problema. Então, o que mais que um back-end precisa fazer? Ele precisa também fazer o que a gente chama de deploy de aplicação. Ele precisa saber arquitetar várias partes e vários serviços diferentes. Então, imagina que eu estou listando uma lista de voos, ofertas de voos. O que acontece? Quando o usuário pede uma listagem de voos do Rio para São Paulo, o back-end vai lá e tem que se comunicar com outro serviço da Gol. Ele tem que se comunicar com outro serviço da Azul. Se for um voo internacional, ele tem que se comunicar com um servidor
uma companhia internacional. Então daí vocês tiram que o back-end ele tem que coordenar várias coisas, ele vai pegando uma coisa ampla e vai coordenando as pecinhas. Então você tem que ter esse cérebro organizador das coisas, ok? Então, brevemente é isso. E qual é a vantagem e a desvantagem, tá? A vantagem, pessoal, é que o back-end ele vive muito de princípios. Se você vai criando a sua casinha num terreno forte, você é capaz de transferir esse princípio ao longo da sua carreira e só ir fortalecendo ele. Você só vai melhorando. Você não precisa ficar se adaptando tanto quanto o front-end. E a desvantagem? Bom, a desvantagem é que existem muitas linguagens de programação, tá? E eu não acho isso uma desvantagem. Eu adoro aprender linguagem de programação. Mas a desvantagem é que o mercado enxerga você como um cara especialista daquela linguagem. Então, mesmo que você adore outras linguagens, o mercado em geral brasileiro vai ter uma certa resistência de aceitar você em outra linguagem. Se você já tiver, especialmente se você já tiver mais de 3 anos de experiência, aí o pessoal, se você está querendo migrar para uma outra linguagem mais recente ou que você curte, o pessoal vai querer lhe oferecer um salário menor. Isso é uma desvantagem, apesar do back-end ter esses princípios sólidos, okay? Que faz você migrar e aplicar seu conhecimento rápido. Outra coisa que pode ser uma desvantagem para algumas pessoas é que o back-end está mais próximo da camada de infraestrutura, que é de servidores. O que são servidores? São computadores que você tem que hospedar a sua aplicação. E aí você tem que saber como é que você escala isso. Se você tiver muitas requisições, vão ter vários computadores diferentes rodando a sua aplicação, atendendo o chamado de milhões de usuários. E aí você tem que ficar mais por dentro de como funcionam os recursos de um computador, como memória, como CPU. Isso vai um pouquinho além do entendimento de puro código, ok? Então, essa é, diria que é a desvantagem. Agora, quanto é que um desenvolvedor back-end ganha? Eu diria que é a mesma coisa que um front-end também, mas eu acredito que quando um front-end, um back-end, ele é bom de verdade, ele tende a ganhar mais que um front-end, ok? E se ele não é tão bom quanto o front-end, ele tende a ganhar menos. Se você for muito bom back-end, você vai tender a ganhar mais que um muito bom front-end, tá ok? Se você for ok no back-end e ok no front-end, você vai ganhar mais no front-end, beleza? Então, por aí em termos de salário. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar. O que você pode fazer para avançar a sua carreira é realmente encontrar as boas práticas do back-end, saber testar, saber a arquitetura de uma aplicação, saber fazer algoritmos mais rápido, saber inspecionar, saber debugar, saber fazer algo com uma performance melhor. E aí você vai avançando seu conhecimento até chegar e saber mais sobre nuvens, comunicar com serviços de nuvem, por exemplo, a AWS, a Azure da Microsoft. E aí você vai evoluindo até chegar num status de desenvolvedor sênior, de arquiteto. Vai ter muita procura por você e aí você vai começar a ganhar bastante, ok? Muita responsabilidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, se vocês gostaram, ativem aqui dê um like aqui no canal, ativem o sininho, siga o nosso canal porque vai vir muita coisa boa por aí. Beleza, pessoal? Abraço.